Olá, galera do segundo termo EJA, eu estava com saudade de vocês. A gente vai ter um encontro aqui para falar de algo que impacta as nossas vidas e pensar na perspectiva também da superação desse impacto. Para acompanhar o nosso encontro, ela é minha amiga, ela é habituê, já faz parte da nossa tradição didática, a professora de filosofia, Mafê. Tudo bem, Mafezinha? Tudo bem, querido. Muito obrigada pelo convite. Gente bonita da EJA, os guerreiros da EJA. Estamos juntos, estamos juntas. Vamos para mais um encontro de história, né, professor Alcides? Muito bem. Como eu tinha comentado com vocês, bota no LED, olha lá. Impactos do capitalismo, reações ao sistema. O objetivo da aula é apresentar uma exposição analítica dos impactos sociais e culturais após a era industrial, o capitalismo, e as reações ideológicas e políticas ao sistema. Antes da gente começar a falar, cadê a 3 de pertinho aqui, gente? A gente está inserido, quando a gente nasce, ninguém pergunta para a gente se a gente quer participar de um sistema. A gente automaticamente já está inserido num sistema produtivo, num sistema social que, de alguma forma, mais ou menos, sempre traz grandes transformações, sempre impactam bastante a nossa vida doméstica e muitas vezes a gente nem se dá conta disso. Foi pensando nisso, então, que eu preparei uma aula para a gente discutir isso. E esses impactos que a gente vai tratar aqui flertam bastante com a filosofia, por isso que a nossa convidada é tão especial, a professora Mafê. Muito bem, Mafezinha, vamos pegar aquela câmera que fica nós dois juntos? Não é o momento cabeção ainda, mas eu quero ficar perto de você. Vamos embora. Muito bem. Mafezinha, a gente notou que no processo fabril, a gente tem a maquinofatura, não é isso? A produção começa a ser feita com o auxílio de máquinas movidas por energia sintética e elas agora são quase que automáticas, mecânicas. Conta pra galera, ao longo do tempo, essa automação se manteve, diminuiu ou aumentou no processo produtivo? Eu tenho a impressão de que ela foi aumentando ao longo do tempo e hoje, então, nossa, ela aumenta cada vez mais. Pois é, bota no LED, olha o que a gente está vendo aqui, ó. A gente está vendo uma fábrica do século XIX, onde a gente já nota essas máquinas inseridas no processo produtivo e a gente percebe com o passar do tempo que essa automação se tornou mais protagonista ainda. Mafezinha, a gente vai fazer aquele momento cabeção agora. Oba, adoro. Momento cabeção. Momento cabeção. Aí eu fico mais pertinho da Mafê. Mafê, explica pra galera o que é mais-valia, porque a partir da sua explicação, eu vou puxar aqui a questão da Deixa que eu falo. Readequação? Readequação, obrigado. Meu Deus do céu, isso que não dá. Eu tenho que fazer trava-língua. É da sua época o trava-língua? É sim, adoro trava-língua. Isso. Aí você vai comentar isso para eu falar um pouquinho da questão da mais-valia e da automação. Manda aí, Mafê. Vamos embora, vamos conversar um pouquinho então sobre um conceito que é muito caro à filosofia, sociologia, economia e que foi cunhado, digamos assim, foi nomeado, né, por um grande filósofo chamado Karl Marx, né? E o Marx, na verdade, ele está identificando, pessoal, ele está nomeando esse processo que popularmente a gente conhece pela palavra lucro. Então, o que acontece? O que é a mais-valia? É esse processo que gera, esse processo de exploração do trabalho, que gera com que o patrão, ou seja, o dono da indústria, enfim, ele acabe tendo um ganho. Porque o que o trabalhador gera é mais do que ele recebe como pagamento. Então, essa diferença entre o valor que ele gera e o que o trabalhador recebe como pagamento dá origem ao lucro ou à mais-valia do patrão. Perfeito. A Mafê está trazendo aqui algo que vocês devem ter percebido, é muito interessante. A mais-valia, ela surge, ela é praticada com a exploração do trabalho, não é isso? Volta lá para o LED. Bota no LED. Com o processo de automação, os robôs, a microeletrônica, elas já fazem
praticamente todos os estágios do processo produtivo. E aí, essa questão da exploração do trabalhador, ela acaba ficando anacrônica no momento em que nós vivemos hoje. Portanto, o maior custo, volta aqui para mim na 3, deixa eu falar de pertinho. O maior custo que nós temos hoje não é mais o custo do trabalho. Olha que loucura, Mafê. O custo que nós temos hoje é a troca de todo o maquinário e o desenvolvimento de tecnologias relacionadas a essa automação. Isso faz com que o trabalho manual, Mafê, cada vez fique Sim. mais barato. Exato. Né? É um fenômeno que vai impactar bastante a quarta revolução industrial, mas que a gente já sente quando vai no caixa eletrônico ou quando vê as esteiras industriais atualmente. E como que fica o Brasil nessa? O Brasil, ele precisaria de muito mais investimentos em tecnologia e ciência, porque a fronteira do desenvolvimento entre os países vai ficar marcada pela capacidade de avanço de produção tecnológica. Complicado isso dentro da realidade que a gente tem, não é, Mafê? Porque exige-se, é um momento em que exige-se bastante qualidade de mão de obra, né? E nem sempre a gente dispõe de investimento suficiente para gerar essa mão de obra bastante habilitada e preparada para lidar com essas demandas, né, das tecnologias. Perfeito. E se as máquinas já fazem o trabalho repetitivo, já está tirando completamente do homem o protagonismo nesse trabalho mecânico, resta a necessidade de uma produção relacionada à criatividade, ao conhecimento, ao desenvolvimento, e para isso você tem que ter requisito educacional. Isso. Gente, falando em conhecimento, falando em requisito, outro impacto que o sistema trouxe para nós foi a questão da alienação. Mafezinha, emenda para a galera, o que significa isso? Então vamos conversar. A gente está ainda falando desse mesmo autor alemão, né, o Karl Marx. Então ele vai nomear como alienação, esse processo dentro do qual o trabalhador é colocado ali na sua rotina, no seu cotidiano de trabalho, ele é colocado de uma tal forma que ele exerce sempre o mesmo procedimento, ele faz sempre a mesma coisa, de uma tal forma que, sabe, ele não pensa em mais nada, ele não pensa na exploração que ele está sofrendo para gerar a mais-valia do patrão, ele não pensa nas condições de vida dele, que muitas vezes são difíceis, ele está ali alienado do seu pensamento, da sua consciência, só reproduzindo sempre o mesmo trabalho. Ele acaba reproduzindo o papel de uma máquina. De alguma forma. Ele fica desumanizado, não é isso? É isso mesmo. E aqui a gente está vendo uma imagem clássica dos tempos modernos, um clássico da filmografia, que, na minha opinião, Mafezinha, até hoje não foi superado não foi na sua mesmo. capacidade estética e artística de demonstrar esse processo alienante que a esteira fabril traz em nível social, não é isso? Porque se você observar bem, você vai ver que o corpo do Charlie Chaplin, ele é quase uma parte da máquina. Ele está tão alienado no trabalho dele que, as curvas dele, a dobra da perna, tudo se encaixa perfeitamente com a máquina. Bacana. É por isso que eu adoro a Mafê sendo meu copiloto aqui nas aulas. Vamos passar para a próxima. Divisão técnica. Voltei aqui para a 3, aliás, voltei aqui para a 3. Gente, o processo fabril, ele fez com que as pessoas se especializassem apenas num pequeno eixo produtivo. E aí, a gente perde a capacidade de entender a produção numa perspectiva integral. Outra coisa, para quem acha que isso fica localizado apenas na fábrica, não! Todo o mundo produtivo, ele acabou sendo organizado pelas engenharias de produção com essa divisão técnica. Pois bem, eu sou um professor, dou aula apenas de história. A Mafezinha é professora de filosofia, dá aula apenas de filosofia. Tudo é organizado por tempo e lá no final você tem uma meta a atingir, que é a nota. Mafezinha, a gente, quando perde
essa capacidade de entender os processos produtivos e de construção do saber, por exemplo, de uma forma integral, também não é algo alienante? Seguramente. É a mesma coisa que acontece com um trabalhador quando ele fica fazendo sempre a mesma coisa e, no fim, ele nem sabe qual é o produto final do trabalho dele, né? Então, muitas vezes, a gente nem sabe os processos econômicos, sociais, enfim, que estão rolando por aí. A gente só vê uns pedacinhos assim e fica meio alienado, não tem a visão do todo, né? É isso mesmo. E a gente não pode esquecer que agora, entrando já na quarta revolução industrial, a gente está envolvido por um processo extremamente apressado de adquirir dados sem antes passar por um processo de construção do conhecimento. Algo que alguns especialistas chamam de googolização. Então, a gente tem alguma dúvida, né, Mafezinho? O pessoal vai lá, dá um Google, pega a resposta, mas você não tem toda a construção do conhecimento, e aí o dado ele fica meio perdido, fica meio alienante também, né, Mafê? Fica. Só um monte de informações jogadas assim e a gente com dificuldade de conectar tudo aquilo. Fica aqui o toque para que a gente fique um pouquinho mais ousado nessa construção do saber, que em filosofia tem um nome bem legal, né? Chama epistemologia, é isso? Isso, epistemologia, a gente pensar sobre o nosso próprio conhecimento. Agora a gente vai para um outro assunto que, de repente, o aluno do EJA sabe na prática, sabe na experiência própria o que a gente também está falando aqui. A partir do processo fabril, do capitalismo, das revoluções industriais, a cidade começa a ser moldada a partir desse modelo de distanciamento entre a casa do trabalhador e o local produtivo ou o local da cultura. As cidades crescem, as cidades incham, porque são elas que têm a infraestrutura necessária para o trabalho, e o trabalhador, por uma questão de custo, ele começa a ser empurrado para as áreas mais distantes, para as chamadas franjas da cidade, local onde ele consegue pagar pelo preço do uso do solo, pelo aluguel, porém, são locais com, muitas vezes, pouquíssima infraestrutura. A gente está falando aqui das cidades dormitórios. Essa imagem aqui, bota no LED, a gente está vendo a cidade de Tiradentes, bem lá na franja leste da cidade de São Paulo. Mafezinha, esse é um fenômeno aqui que impacta também a questão da mobilidade e do tempo do trabalhador, não é isso? Nossa, mas com certeza, porque uma pessoa que mora em regiões mais centrais, ela chega com mais facilidade ao trabalho. Agora, se você mora numa região periférica, muitas vezes você tem que atravessar a cidade inteirinha para chegar aqui no centro e poder trabalhar, né? Sem contar que a gente não pode esquecer que essas regiões muito afastadas, elas dependem muito do serviço público para que elas tenham um mínimo de infraestrutura, para que naquele momento em que o trabalhador esteja na sua folga, esteja no seu momento de lazer ali no bairro, ele também não precise sair de lá para ter algum acesso cultural, não é isso? Isso, exatamente. Então, a gente precisa, né, que o poder público traga hospitais, locais culturais, enfim, cada vez mais para as periferias também. A Mafezinha, ela já conhece a piada, mas ela vai até rir de novo porque ela é legal. Que é o Adão Silva. Ah, famoso Adão Silva. Pois é, bota no LED, olha lá. Junto com o capitalismo, se constrói a primeira política econômica vigente, que é o liberalismo econômico. Nessa política econômica, o Estado, ele não interfere nas relações sociais. Mafê, voltei para você aqui. Diga lá. Nesse embate, já que o Adão Silva diz que o mercado regula tudo, que o Estado não deve interferir nas relações sociais, nos conflitos relacionados à economia. Conta pra galera. Difícil a pergunta, viu? Nesse embate entre patrão e trabalhador, quem se dá melhor e por quê? Ah, será que eu preciso responder?
patrão se dá melhor, né, gente? Afinal de contas, ele é o dono do capital, ele tem mais poder econômico, financeiro, né? Ele tem, ele dispõe ali dos mecanismos para fazer reinar a vontade dele sobre a vontade do trabalhador, que muitas vezes a única coisa que tem é a sua força de trabalho para vender. E olha, tem a força de trabalho para vender apenas. E se ele se encontra num processo de alienação, ele não consegue nem se associar a outros trabalhadores para ter uma consciência de classe e lutar por uma melhoria da categoria. Não é isso também? E aí a gente chega num processo de alienação mesmo. Justamente falando essa perda da capacidade de se associar com os entes iguais para criar essa consciência de classe, o capitalismo estimula aquilo que a gente vai para o LED, olha lá, o individualismo. A noção de que eu sou o centro é um sistema ególatra, egocêntrico. E isso, na minha opinião, é proposital, justamente para tirar de você as noções de coletividade. Tô certo ou tô errado, Mafezinha? Ué, quem nunca ouviu a expressão empresário de si mesmo? Né? Boa! Ah, você precisa ser, você tem que lutar, ir atrás, você tem que trabalhar até no seu tempo livre, você é a raiz do seu sucesso. Se você não chegou no sucesso é porque você não se esforçou. Essa é a ideia do individualismo, né? E pegando esse gancho aqui, já que você falou que tudo é colocado na cota do indivíduo, a gente cai no mito, né? Nesse ente fantasmagórico aqui, meio metafísico, da ideia da meritocracia. Vem aqui para o LED, vem aqui para o LED. Olha lá. Se você se deu bem, ótimo, você é um empreendedor, parabéns. Se você se deu mal, a culpa é sua. Agora, voltamos aqui. Mafezinha, é difícil a gente falar de meritocracia de uma forma honesta quando a grande maioria das pessoas tem oportunidades completamente diferentes, não é isso? É muito difícil a gente falar de meritocracia porque a gente sabe que numa disputa, por exemplo, para entrar numa universidade ou por uma vaga de emprego, a gente sabe que as pessoas não estão concorrendo em condições iguais. Elas não tiveram as mesmas oportunidades de educação, elas não tiveram as mesmas oportunidades, às vezes até coisas básicas, alimentação, moradia digna. Como é que a gente pode pensar em meritocracia partindo de um ambiente de tanta desigualdade? Perfeito o que você falou. E é bom a gente sempre bater nisso, porque a ideia de meritocracia, ela deveria passar pelo crivo da honestidade em que as pessoas tivessem aqui uma relação de equidade das possibilidades, das oportunidades, que também está na cota, muitas vezes, do poder público. É ele que cabe fazer equacionar esse distanciamento que faz com que pessoas com muitas oportunidades concorram com pessoas que não têm. E lá no final você vai culpar a pessoa que perde por falta de oportunidade, dizendo que ela é uma derrotada. Gente, isso traz uma carga de baixa autoestima, de estresse, extremamente violenta, dolorida. Né? Olha lá, falando em doença, falando em dor, a gente vive num sistema tão apressado, tão afobado. A gente até lembra do Tempos Modernos, olha o nome, Tempos Modernos, né? A presença do relógio, né? Isso faz com que a gente adquira algumas sequelas psíquicas que às vezes a gente nem para pensar. E entre elas, talvez a principal seja a neurose da ansiedade. Fala para nós sobre isso, Mafezinha. Então, a ansiedade, a gente fica, né, pessoal, que é uma coisa cada vez mais comum, né, meu amigo, na contemporaneidade. A gente fica o tempo todo achando que a gente não está fazendo o suficiente, que a gente não vai ter tempo de fazer as coisas, ou que se a gente fizer não vai ficar bom. A gente fica o tempo todo assim, sabe? A gente não relaxa. Você sabe que eu ouvi um comentário uma vez de uma pessoa na TV que eu achei muito interessante. Ele falou, nesse sistema que a gente vive, o nosso relógio,
ele é de trás para frente. É. A nossa vida é assim, falta tantos minutos para alguma coisa. Isso Depois mesmo. faltam tantos minutos para alguma coisa. É isso mesmo. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa e isso, evidentemente, amplia o nosso estresse da ansiedade. Vamos falar agora desse item, bota no LED. Nesse sistema, a gente começa a enxergar tudo a partir de um preço. Tudo passa a ter uma valorização, uma valoração econômica. A gente mercadoriza tudo. Mafê, voltei aqui para nós. Você sabia que existe gente que cobra para ir ao cinema com você? Para ser seu amigo? É verdade. Sério? Isso. É. Pagar para ter um amigo? É, para ter uma companhia. Que loucura! Eu não estou falando aqui de nada que envolva prazer ou afetividade, é apenas ser companhia. Puxa vida, olha que ponto a gente chega. Pagar para ter amigos, né? É difícil a gente imaginar hoje algo que ainda não passou por um processo de mercadorização. Muito difícil. Você consegue dizer alguma coisa que... Isso eles não conseguiram comprar ainda. O ar. O ar. Na Bolívia tentaram, Mas em breve né? a gente vai ter que pagar para respirar também, eu acho. Na Bolívia tentaram. Tentaram, pois Tentaram, né? Tentaram vender oxigênio. Exato. Né? Talvez a lealdade ainda, né? Talvez. Aquela lealdade sincera. Sincera, né? honesta, né? É. Mas quase tudo a gente coloca nessa cota da mercadorização. Eu preciso lembrar aqui de uma frase bacana do René Descartes, que de vez em quando eu empresto algumas citações dele, quando ele diz: olha lá, Mafezinha, o sujeito era tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era só dinheiro. Ah, essa frase é maravilhosa e serve muito bem para tudo isso que a gente está discutindo aqui. É, porque muitas vezes algo que seja realmente especial na nossa vida não significa que seja comprável, nem vendável. Exato. Né? Vamos agora falar um pouquinho, bota no LED aqui, das reações políticas ao sistema capitalista. Antes de falar do socialismo, volta para 3 rapidez. Gente, se o sistema capitalismo liberal, fruto da primeira revolução industrial e depois da segunda, fosse tão bom, as pessoas não pensariam em uma forma de superá-lo. O que acontece? A jornada de trabalho chegava a 16 horas. A dieta do trabalhador mal dava para manteiga, pão, café e batata. Morava-se muito mal. As paisagens metropolitanas de Birmingham, Liverpool, Londres, que eram os grandes centros industriais da época, era de uma tragédia social, crianças morrendo em sarjeta, trabalho infantil, miséria. Mafezinha, nesse cenário é praticamente natural que as pessoas comecem a pensar de uma forma de superar ou melhorar essa realidade, não é isso? Claro, numa forma alternativa de organizar a vida, não é? Uhum. E aí, a gente vai para o LED aqui, a primeira delas é o socialismo. Gente, capitalismo vem de capital, que é uma riqueza investida para gerar riqueza. Socialismo vem de social. E o que essa palavra significa no cerne dela? Ela significa solidariedade. A primeira forma de se trabalhar a questão do socialismo foi entre os utópicos no século XIX. Mafezinha, estou aqui com você de novo. O que é utopia? Fala para a galera. Caramba, utopia. A gente conhece essa palavra popularmente como aquilo que é irrealizável, aquilo que é impossível de ser alcançado. É isso? Muito bem. Pausa para a aguinha aqui. Gente, e por que eles eram chamados de utópicos? Porque eles previam que o próprio capitalismo ia criar condições de melhoria. Mafezinha, no século XIX era meio sonho, né? Imaginar que os capitalistas, surgidos, nutridos naquela ideia de superexploração do trabalho, fossem ceder para que o sistema fosse melhorado. Que eles fossem voluntariamente, né? Nossa, coitadinho dos trabalhadores. Vamos distribuir as nossas riquezas para todos, Pois é. Gente, eu estou querendo deixar bem claro que a gente está situando a aula aqui no século XIX. É claro que o capitalismo passou por várias mudanças. E uma delas, por exemplo, foi a social-democracia, onde algumas reformas
previstas pelos socialistas utópicos acabaram sendo incorporadas nesse modelo de capitalismo que surge após a crise de 1929. Agora, o bicho pega mesmo, Mafê. Olha aqui, estamos no LED, é o marxismo. Porque agora a ruptura é bem forte. Né? E essa ruptura, o aluno está vendo aqui no LED, o dominado deveria derrubar politicamente do poder o dominador. Exato. No caso aqui, o proletariado deveria se juntar em escala internacional, derrubar o burguês e implantar o Estado socialista. Mafezinha, você está vendo aqui que eu deixei, voltamos aqui, algo para que os alunos conversem, né? Será que na União Soviética, na China atualmente, em Cuba, Coreia do Norte, será que eles adotam o modelo marxista ou é mais ou menos um puxadinho dos interesses locais? Então, essa pergunta dá pano para manga, porque a gente pode perguntar isso para diversos estudiosos, cada um vai dar uma resposta, mas todos, em grande medida, vão dizer que é um puxadinho. Cada um vai adaptando de acordo com como julga mais conveniente, né? Gente, a gente está aqui acabando o tempo. Vocês podem recuperar aqui no material e dar uma olhadinha também no anarquismo. É uma pena que a gente não vai poder falar sobre isso, mas os slides estão bem autoexplicativos. Mafezinha, dá aquele tchauzão para a galera. Oi, gente bonita, prazerzaço em ter estado com vocês. Estamos juntos novamente em breve. Não se esqueçam de avaliar a aula. A gente se vê na próxima. Beijão para vocês. Obrigado, gente. Tchau, tchau.